Cristo ressuscitou, Cristo vive, e Ele aparece aos seus seguidores, lhes declarando que a paz esteja com vocês. Esta paz também é estendida a todos nós, você, a sua família, que este nosso Deus, por meio da sua palavra, também nos traga a paz do seu perdão e companhia. Fazemos a invocação. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Ao nosso Deus confessamos os nossos pecados e, arrependidos, lhe pedimos perdão. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio da tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós e, por amor de Jesus, nos concede a remissão de todos os nossos pecados. E pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade, e a reta obediência à tua palavra, a fim de, por tua graça, alcançarmos a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Portanto, o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que morresse por nós e, por amor de seu nome, nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo.
Aleluia! Nós queremos nos unir a toda a criação de Deus e louvar pela sua vitória em Cristo Jesus sobre a morte. Ele que ressuscitou, que vive. Queremos louvar ao nosso Deus com o Salmo 148, leitura que vamos fazer conforme a versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Aleluia! Todos os que estão nos céus, louvem o Senhor Deus nas alturas, louvem o Senhor todos os seus anjos, todos os seus exércitos celestiais. Sol e lua, louvem o Senhor. Todas as estrelas brilhantes, louvem a Deus. Que os mais altos céus o louvem, e também as águas que estão acima do céu. Que todos eles louvem o Senhor, pois Ele deu uma ordem e eles foram criados. Ele mandou e foram firmados para sempre nos seus lugares. Eles não podem desobedecer. Louvem o Senhor, tudo que existe na terra, monstros do mar e todas as profundezas do oceano. Louvem o Senhor, relâmpagos e chuva de pedra, neve e nuvens, ventos fortes que obedecem à sua ordem. Louvem o Senhor, colinas e montanhas, florestas e árvores que dão frutas. Louvem o Senhor, todos os animais, mansos e selvagens. Louvem o Senhor, passarinhos e animais que se arrastam pelo chão. Louve o Senhor, reis e todos os povos, governantes e todas as outras autoridades. Louvem o Senhor, moços e moças, velhos e crianças. Que todos louvem a Deus, o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte, e por isso o louvam todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, a quem Ele tanto ama. Aleluia! Até aqui a leitura do Salmo. Louvamos ao nosso Deus cantando.
Acompanhamos a leitura bíblica de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 29 a 42. A Igreja Cristã tem como costume, após a Páscoa, acompanhar as leituras do livro de Atos dos Apóstolos, onde tem o relato do testemunho dos discípulos a respeito da ressurreição. E no contexto que nós vamos acompanhar no texto de hoje, os discípulos estão diante do grande conselho sendo julgados por testemunharem a ressurreição de Jesus. Diz assim em Atos 5, 29. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Os senhores crucificaram Jesus, mas o Deus dos nossos antepassados o ressuscitou. E Deus o colocou à sua direita como líder e salvador, para dar ao povo de Israel oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo, que Deus dá aos que lhe obedecem. Quando os membros do conselho ouviram isso, ficaram com tanta raiva que resolveram matar os apóstolos. Mas levantou-se um dos membros do conselho, um fariseu chamado Gamaliel, que era um mestre da lei respeitado por todos. Ele mandou que levassem os apóstolos para fora e os deixassem ali por um pouco. Então disse ao conselho: homens de Israel, cuidado com o que vão fazer com estes homens. Há pouco tempo apareceu um homem chamado Teudas, que se dizia muito importante e que, com isso, conseguiu reunir 400 seguidores. Mas ele foi morto, todos os seus seguidores foram espalhados e a revolta dele fracassou. Depois disso apareceu Judas, o Galileu, na época do recenseamento. Este também conseguiu juntar muita gente, mas foi morto e todos os seus seguidores foram espalhados. Portanto, neste caso de agora, não faço nada com estes homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou este trabalho vem de seres humanos, este trabalho desaparecerá. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo, pois neste caso estariam lutando contra Deus. E o conselho aceitou a opinião de Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os chicotearam. E aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus. Depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. E todos os dias, no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e a anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Até aqui a leitura bíblica.
Leitura bíblica do Evangelho conforme João, capítulo 20, versículos 19 a 31. Relato em que Jesus, no dia da ressurreição, aparece aos discípulos e uma semana depois. Palavra do Senhor que nos diz: naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado. E eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de o Gênio, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. Você creu porque me viu, disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres, que não estão escritos nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Até aqui a leitura do Evangelho. Cremos neste nosso Senhor Jesus, o ressuscitado. Cremos em Deus Pai e cremos também no Deus Espírito Santo. E juntos queremos confessar a nossa fé cristã dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
Que a paz de Cristo esteja contigo neste momento de meditarmos na Sua palavra. Você já ficou sabendo de uma coisa muito boa, de uma notícia muito boa e conseguiu guardar só para você? É difícil, né? Quando a gente tem uma boa notícia para dar, a gente quer falar para todo mundo. Pois bem, foi isso que aconteceu lá no Novo Testamento, quando Jesus ressuscitou dos mortos. Num primeiro momento, percebemos pela leitura bíblica de João, que ouvimos hoje, que os discípulos ficaram amedrontados, ficaram apreensivos, trancados. Mas Jesus já havia prometido, já havia profetizado, dizendo que iria ressuscitar ao terceiro dia. E isto aconteceu. Jesus reviveu dentre os mortos. E isto é algo extraordinário, é um milagre. É algo que mudou o rumo da história. É uma notícia também muito boa para todos. Uma notícia que dá esperança, que dá perdão, que dá salvação. Que dá também a certeza de que o nosso Senhor vive conosco para nos trazer a paz. E os discípulos foram os primeiros a experimentarem esta maravilhosa e graciosa notícia. Jesus aparece entre eles e lhes anuncia que a paz esteja com vocês. Mas não foi só isso que Jesus disse. Jesus diz no texto: agora vocês são minhas testemunhas. Anunciem este evangelho, esta boa notícia de que Jesus está vivo, de que Ele ressuscitou dos mortos. E nós podemos, olhando as páginas do livro de Atos dos Apóstolos, ver que os discípulos fizeram isso. Eles foram anunciar, falar do amor de Deus, falar do perdão de Cristo, falar de que Ele vive, venceu a morte, até correndo assim risco de morrerem. Nós vimos no texto de Atos dos Apóstolos que os discípulos não se intimidaram diante das ameaças de ficarem calados. Queriam matá-los, se não é a interferência de Deus por meio de Gamaliel. E assim percebemos hoje que eles testemunharam Cristo para todos, firmaram a sua fé em Cristo. Vocês perceberam que Tomé, que não estava junto num primeiro momento, duvidou, mas depois ele creu. Jesus inclusive diz: felizes são aqueles que não viram e creram. E assim, esse testemunhar, este relato dos apóstolos chegou à geração seguinte, e depois esta transmitiu a outra geração, até que esta maravilhosa notícia do perdão, da salvação, da ressurreição em Jesus chegou até a cada um de nós. Chegou até você. Chegou ao mundo inteiro. É como uma pedra que cai numa água calma, num açude, por exemplo, ou num lago. E aí então ela forma ondinhas que vão até a sua beira. Assim aconteceu com a notícia do testemunho dos apóstolos de Jesus, e assim também esta palavra
de consolo, conforto e esperança chegou a todos nós. Eles estavam firmados em Cristo Jesus. Tomé disse: eu creio. Ah, você crê porque viu. Felizes são os que não viram e creram. E aí Jesus também está falando de ti, de mim, que não vimos com os nossos próprios olhos Jesus aparecendo e dizendo: paz seja convosco, que a paz esteja com vocês. Não vimos Jesus ressuscitado, mas nos foi relatado na palavra de Deus, nos foi testemunhado por nossos pais, avós, professores, pastores, amigos. Jesus lhes disse: vocês agora são minhas testemunhas. E eles fizeram isso. E esse doce evangelho da paz de Cristo, que atingiu o coração deles, também atinge o nosso coração. E se esta obra, como diz no texto de Atos capítulo 5, ela seguiu adiante, ela não acabou como acabaram outros naquela época, ela seguiu em frente. É curioso quando Gamaliel dá aquele conselho: mas se isto vem de Deus, vocês não poderão destruí-la, pois neste caso estariam lutando contra Deus. E aí mandaram aqueles discípulos embora para que não falassem nada, mas eles não se calaram, eles continuaram a anunciar, a ensinar no templo, de casa em casa, a boa notícia a respeito do Evangelho, do Messias. Jesus ressuscitou. Isso não muda nada quando você escuta, quando você ouve. É algo extraordinário, é algo maravilhoso. Sim, às vezes somos que nem Tomé, eu só creio, só acredito se eu enxergar, se eu tocar. Mas esse Deus quer te tocar, e Ele está te tocando com a palavra que você está ouvindo nesse momento, palavra que você recebeu ao ser instruído, ao ouvir a palavra, ao ler a Bíblia. Esta palavra que lhe tocou junto com a água no batismo. Esta palavra que também na Santa Ceia, junto com o pão e o vinho, nos dá a presença real do verdadeiro corpo e sangue de Jesus, que nos toca, que nos dá a fé, que nos faz crer. Mas isso não para aí. Sim, assim como eles, os discípulos, testemunharam, Jesus disse para eles: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Esse testemunho chegou a cada um de nós, mas ele não para em nós, ele segue adiante. Jesus diz também para você: você agora é minha testemunha. Fale isso para os seus filhos, para os seus familiares, seus amigos. É curioso assim a forma em que estamos nos comunicando nesse momento, mas o Evangelho de Cristo, ele não cessa, ele não para de ser anunciado. Aliás, o nosso Deus, por meio da sua palavra, que ultrapassou datas e fronteiras, e das mais diversas formas, diante das mais diferentes adversidades, a palavra de Deus permaneceu para sempre e vai permanecer. Esta palavra, ela é transformadora, ela nos enche de paz. Essa paz que os discípulos sentiram, pois quando Jesus apareceu entre eles,
eles ficaram alegres. Aquele temor, aquela tristeza, o luto, a preocupação foi embora. E não é uma paz qualquer, uma paz verdadeira. Uma paz que é para a eternidade. Uma paz que só Deus em Jesus pode dar e mais ninguém. Esta paz, ela é oferecida a todos nós, a você, a mim. E através de cada um de nós, aos que necessitam ao nosso redor, palavras de conforto, abraço, cuidado, o estender da mão. Que possamos ser o reflexo de Cristo na vida de outras pessoas. Que possamos ser uma ondinha daquelas que segue adiante, testemunhando a maravilhosa notícia de que Jesus ressuscitou. Que esta paz esteja em ti e por meio de cada um de vocês. Que esta paz lhe traga alegria, lhe dê esperança. Que esta paz que Deus concede lhe dê certezas, lhe tire as dúvidas, lhe faça fundamentar a vida em Cristo Jesus. Que lhe faça também receber as suas bênçãos que vão para a eternidade. Que Deus lhe conceda isso em sua graça. Amém. Porque Ele vive, eu posso crer. Porque Ele Conversamos com Deus em oração. Amado Pai Celestial, muito obrigado por nos dar a Tua verdadeira paz. A paz que Cristo conquistou com a Sua morte e ressurreição na cruz.
paz do perdão dos pecados, paz da certeza de que também temos a vida eterna, garantida em Cristo Jesus que ressuscitou, que também temos a garantia da ressurreição dos mortos. Obrigado, querido Deus, porque nos acompanhas e estás conosco sempre, principalmente quando estamos atribulados, preocupados, sem a paz, devido às preocupações, por causa de doença, quando não temos a paz de consciência por causa da culpa ou por causa das preocupações. Concede, querido Pai Celestial, por teu amor, a verdadeira paz. Tranquiliza o nosso coração, nos dá a certeza de que Tu estás conosco sempre em nossa vida. Acompanha, querido e amado Pai Celestial, a cada um, cuidando, amparando, curando, consolando, fortalecendo a fé. Abençoe os lares, especialmente aos que passam por adversidades, seja nas relações familiares, seja com problemas de doença, ou seja lá qual for a preocupação. Que o Senhor restabeleça e restaure a vida e traga a paz a cada um deles. Senhor, nosso Pai Celestial, nós oramos para que o Senhor conduza aos médicos, enfermeiros e a todos que têm alguma responsabilidade e autoridade diante desse momento tão delicado em que nós vivemos. Querido Pai Celestial, dê também a cada um no seu lar, nesse momento, a certeza da Tua companhia. Nós te pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oramos juntos pedindo a bênção de Deus. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo hoje e sempre. Fique com Deus e até uma próxima oportunidade. Amém.